para que a mídia social não roube meu tempo em que eu deixe de estudar, enfim, fazer as minhas coisas, mas rede de contato é isto. O cara se isolou no seu cantinho, não conversa com ninguém, não faz contato com ninguém, efetivamente acaba também se enclausurando e sem grandes possibilidades. Do norte para o sul, é o que a gente está assistindo, né? Toda a crise na Europa, Estados Unidos, e a olhar para o sul, para a gente. E esse é o último, eu gosto muito dessa imagem. Esta é a questão deste ou daquele ponto para múltiplas opções. Encruzilhada da vida. Como eu giro muito, eu vou para muitos locais lá aqui pelo interior, e daqui a pouco eu estou numa encruzilhada, não tem placa para onde eu vou. É isso. E é muito ruim o sentimento de estar perdido. Você chega num local, ontem a Gessi me perguntou, você sabe em que o Centro Cultural? Sei. Sei que eu tenho que entrar no segundo viaduto e vir pegar a esquerda e pronto. Então, agora, na vida é isso aqui, pessoal. E aí tem aqui, só diz que é uma placa aqui de preferencial, e mais não. E na vida acontece isso, que eu vou ter que tomar decisões. Quando vocês que estão no ensino médio, chegarem agora, primeiro ano tudo tranquilo, segundo ano tudo tranquilo, eu vou para o terceiro, e aí quando está no terceiro, aí acabou a festa. Eu tenho que me decidir, eu sei que eu vou perder a minha turma, eu não sei para onde eu vou para um curso técnico, vou trabalhar, vou tentar um curso. E as chances existem, pessoal. Hoje a gente estuda com grandes chances de graça. Mas tem que ter desempenho. ProUni, aqui ó, uma pegada, é estudo, tem que fazer o exame, o Enem, mas é pegada, pessoal. É muita pegada. E aí eu vejo que lá do interior da minha terra, uma moça que vem da roça, me tira lá em Santa Cruz em primeiro lugar no Enem. Pô, que coisa genial. Moça, menina lá de uma escola estadual lá do interior da roça. Sabe o que faz isso? Gênio? Não. Estudo, dedicação, leitura. E aí vem a pergunta, quantos livros você lê durante o ano? Não precisa me responder. É isso? Pessoal, não dá para ficar nessa, pois eu estou numa boa, tá bom, então vai ficar numa boa. Então eu estou colocando isso para vocês, assim, brincando, mas tem que ter muita leitura. E de tudo. Leia revista, leia jornal, leia livro, a biblioteca tem, enfim, pede emprestado, e vai lá. Eu no final vou sortear um dos livros meus aí para vocês, que a Gessi vai fazer. Então, pessoal, isso está uma coisa tão genial, e eu estou tão, sabe, eu quero me congratular com vocês, porque normalmente falar para jovens é uma coisa complicada, porque a gente tem um oceano de diferença de idade, enfim, daqui a pouco vem uma pessoa e vem encher o saco e eu não estou nem afim disso. Mas eu acho que eu estou dizendo é pertinente em relação ao que vocês estão tendo e ao mundo em que vocês estão vivendo. Então vamos fechar isso aqui e vamos olhar para esse outro cenário aqui. Esse cara aqui chamado Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que vive em Londres, esteve em Porto Alegre num evento. Eu queria muito ter trazido ele para um congresso nosso, não consegui, que é uma pessoa de 86 anos e dificilmente ainda viaja. Mas é um dos caras mais iluminados que eu conheço, porque ele faz uma radiografia do nosso tempo, um recorte, e fala dos famosos tempos líquidos. O que é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho inclusive uma entrevista gravada, não vai dar tempo, senão eu podia colocá-la aí na tela para vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui pode ser em qualquer lugar, daqui, do Rio Grande do Sul, Brasil afora, um caminho, né?
pavimentado, com pedra irregular, ele é um caminho que a gente sabe onde a gente leva a algum lugar. E se eu conheço o caminho, eu sei aonde eu vou chegar. Esse tempo chamado anterior ao tempo líquido, o tempo do território, é isso aqui, ó. E uma frase que é dele, ó. O tempo do território, fase sólida, tinha regras e princípios definidos que davam segurança e afastavam o medo. Deixa eu colocar. Vou mostrar para vocês aqui um equipamento que possivelmente a maioria não conhece, mas já ouviu falar ou de repente o avô ou a avó tem. O que é? Lousa, diz a professora. Lousa. Pois podem, eu vou colocar aqui na tela, tá? A câmera bem pertinho. Esta é a lousa, eu tenho o lápis, em que eu aprendi a escrever em 1952. Faz tempo, né? Esse estilo é antigo, né? Pessoal, essa era a única peça que estava na minha bolsa com que eu ia para aula. Ele pergunta se é de giz. É um lápis, eu tenho ele, posso te mostrar depois, vocês podem até exercitar. Sabe que esse mesmo lápis, esse mesmo princípio, que não é lápis, que hoje em dia a gente toca, né? E vai dar os comandos que vão agir, aqui a gente escreve. A grande questão é que nesse tempo do território, você tem uma preciosidade. Eu também não deixo isso com ninguém, porque toda a nossa família aprendeu a escrever em cima disso. Meus irmãos e eu aprendemos, esta era a nossa lousa. E o que era o mais engraçado? Vocês estão aí com um caderno, alguns estão anotando, outros estão guardando aqui. Esse era um tempo em que a gente escrevia, mostrava ao professor, e se estava errado, a gente apagava, tinha aqui ó, um furinho com um barbante, com um pedacinho de pano, e apagava e escrevia de novo. Quando estava certo, passava para o próximo exercício. Às vezes eu pergunto assim para a turma, e aí onde é que a gente fazia o backup? Passava no Xerox e tirava uma cópia. Claro que não. Onde era o backup? Aqui, ó. Você percebe um sistema, um tempo em que a memorização era uma das características e não era decoreba. O meu pai dava show em mim em cálculo mental. Hoje em dia eu aprendi alguma coisa que às vezes eu vou para o supermercado e eu estranho quando a moça, eu dou um valor de R$50 e deu 38 e ela vai na maquininha para saber que ela tem que me dar 12 trocos. Esse tempo privilegiava isso, mas era mais longe, muito mais do que isso. Esse tempo aqui era um tempo em que havia uma absoluta segurança em relação ao mundo. A gente se deslocava, saía, não tinha preocupação nenhuma e as coisas eram muito claras. Perguntem para os pais, eles vão nos contar isso. Só que aí, segundo a leitura do Bauman, nós passamos para esse tempo aqui, ó, que é uma simbologia, que é um cubinho de gelo em que daqui a pouco ele se desfaz. E o que a gente tinha antes, daqui a pouco não vale mais, e aí produz uma grande insegurança que está aqui, ó. Então, para a fase líquida, rotinas e padrões se decompõem mais rápido que o tempo leva para moldar. E a gente não tem nada. Sabe, essa é a grande crise do nosso tempo, em que aquilo que dava segurança, que dava direção clara, princípios, valores, enfim, o que vocês estão estudando, era uma coisa que não é mais com essa definição clara com que eu cresci. Então, se a gente diz que a gente está num mundo sem fronteiras, eu preciso, mais do que nunca, com uma condição de que eu possa me movimentar dentro de princípios que respeitem o outro e que possam efetivamente respeitar a vida como um todo, né? Então, Tempos Líquidos do Zygmunt Bauman, eu recomendo
leitura que vocês puderem fazer sobre isso, tá? Esse cara aqui, eu estou trazendo grandes personalidades do mundo que não são conhecidos, é o coordenador do PISA, e vocês devem ter ouvido já falar, além da prova Brasil, além do Enem, existe o PISA, e esse PISA internacional, esse exame é coordenado por esse cara. E ele disse o seguinte: uma geração atrás, os professores podiam esperar que o que ensinavam duraria para toda a vida dos seus alunos. Meu tempo era assim. Hoje, não é mais. Hoje as coisas rapidamente envelhecem. A gente tem hoje, em termos de equipamento, o que se chama de uma obsolescência programada. E quando a gente vê, aquilo já nem funciona mais, ou o programa nem roda mais no equipamento, no computador que a gente tem. E aí nós vamos para a grande crise, ó. Hoje as escolas não precisam mais disso, precisam preparar para alunos para uma mudança mais rápida do que nunca. E essa é a grande questão, o que a gente vai fazer com isso, vai fazer para isso. Senão nós vamos chegar atrasados no show. O mundo funciona assim, quer queira, quer não, essa é a regra do jogo. E ele diz mais o seguinte, olha só. Uma das chaves para o sucesso não é memorizar, é extrapolar a partir do que o aluno sabe e aplicar esse conhecimento em situações novas. Não adianta eu pensar em repetir, me preparar aquilo que o professor disse e tentar reproduzir isso de um outro jeito com as mesmas palavras. Eu tenho que usar esse conteúdo para tentar responder às situações novas. E os ex-alunos em risco são os que foram preparados para empregos que estão desaparecendo. Gente, sabe, isso dá um calafrio. Não faz muito tempo, ninguém falava em web design. Hoje é uma grande necessidade, é uma grande possibilidade, e quem foi por aí tem absoluta garantia de ocupação imediata. Eu estou precisando de alguém em Porto Alegre, não acho. Quer dizer, alguém que trabalha em informática para desenvolvimento de site. Mas tem que ser um negócio muito classudo, com extremo avanço da tecnologia, e aí a gente tem isso aqui, ó. O estado da arte do conhecimento será sempre importante. Então, turma, o mundo que vocês têm pela frente é de tantas possibilidades. E olha aqui, ó. Nas escolas de hoje, os alunos normalmente aprendem individualmente, e quando na questão é o trabalho em grupo. Agora, cuidado. Não o grupo em que um trabalha e 5 assinam. Tá? O professor está dizendo, é isso aí mesmo. Então, o trabalho de grupo é uma coisa genial. Eu coordeno toda terça-feira um grupo de trabalho, que trabalhou ontem das 8h30 até as 6 da tarde, praticamente sem intervalo de almoço. Eu tenho que tirar de cada uma pessoa, na sua individualidade, na sua diferença, no seu diferencial, o que de melhor ele tem para a gente construir um resultado. Que não tem nada pronto no início. Então, pessoal, trabalhar de grupo tem que ser um negócio tão participativo, em que todos vão lá na frente defender e sustentar uma parte, porque aí a época do espertinho acabou. Lá na esquina, o pardal te pega. Eu estou usando uma linguagem figurada para tentar alcançá-los melhor, mas é isso, pessoal. Olha aqui, ó. As conquistas individuais, elas poderão ser em alguns aspectos interessantes. Então, quanto mais interdependente o mundo se torna, tanto mais precisaremos de grandes colaboradores.
Precisamos de pessoas capazes de apreciar e construir diferentes valores, crenças e culturas. É isso. Se eu falei antes que nós nos tornamos cidadãos planetários, então, pessoal, a aula de inglês o professor de inglês deve ter as pessoas mais interessadas no mundo. Porque este é um signo, esta é uma linguagem, esse é um caminho por onde a gente vai poder ascender. Pensar, o nosso português é importante, claro que é a língua materna, mas ele não basta mais para o mundo em que a gente vive. Então, está aqui, ó. Construir sobre diferentes valores, para aprender a conviver com o chinês, seja com quem for de qualquer localidade do mundo, nesta dimensão de cidadão planetário. Aí vocês vão dizer, mas eu não tenho chance. Não tem chance se você não quiser. Porque hoje em dia você tem condições de ir para um outro país, trabalhar num outro país. Como é que eu vou? Te disponho a trabalhar como trabalhador num navio para pagar passagem. É isso? Tem? Tem. Quem vai me pagar passagem? Eu vou trabalhar. Eu estive em 89, 2 meses na Alemanha, como bolsista. Também é uma coisa que ninguém arrumou para mim. Eu fui atrás, peleei e consegui. Uma das coisas que eu aprendi lá nas férias, os alunos, filhos de famílias com plenas condições,